Momento 3. Grandezas determinadas por razões ou produtos de grandezas. Atividade 3. Será que este aparelho consome muita energia? Quantas vezes, ao te deparar com a seguinte questão, comprar este ou aquele eletrodoméstico ou aparelho eletrônico, quando isso ocorre, precisamos considerar a quantidade de tempo que utilizamos o aparelho, o material que foi utilizado para fabricar esse aparelho, o preço e muitos outros dados e fatores. Entre essas informações, tem uma que merece atenção especial, que é a potência elétrica do aparelho. E como você se pergunta, por que esse dado é precioso? Ele revela o consumo energético de um aparelho em um espaço de tempo. Porque se você não prestar atenção nisso, você pode comprar um aparelho que ele pode ter um custo bom. Você paga barato naquele aparelho, mas aquele aparelho ele é fabricado de uma maneira que não teve esse cuidado com o consumo de energia elétrica, então ele consome muito. Aí você se depara depois com prejuízo no boleto, né? Que é distribuído aí para vocês pagarem da energia elétrica. Então, vamos dar uma olhadinha agora nessa tabela, que tem vários tipos de aparelhos. Então, na casa de vocês deve ter chuveiro, televisão, geladeira, lâmpada, ferro de passar roupa. Cada aparelho ele possui uma potência. E aí você se depara também com é o tempo estimulado de uso desse aparelho por mês. Pensando no chuveiro, o chuveiro ele varia. Aqui eu coloquei 5.000 watts, tem muito mais do que 5.000 ou menos. Um tempo estimulado eu coloquei uma pessoa que fica aproximadamente 15 minutos no banho. Quando a conta de luz chega na casa de vocês, vocês pagam o valor fechado de um mês. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, se uma pessoa fica 15 minutos por dia e no mês, então eu tenho que multiplicar esses 15 minutos, tem que transformar em horas, para depois multiplicar pela quantidade de dias do mês, 30. Aproximadamente 7,5 horas. No caso da televisão, ela varia, depende do tipo de televisão, ou de tubo, de plasma, de LCD. Aqui foi colocado de 100 watts a 300 watts. Pesquisem aí na casa de vocês qual é a televisão que vocês têm e a quantidade dessa potência. Eu coloquei 6 horas por dia, lembrando que é 6 vezes 30, mas depende do consumo de cada um. Pensem no caso de vocês também. A geladeira, ela consome, a potência dela é de 100 watts a 900 watts, depende do tamanho dessa geladeira, tá bom? O tipo de motor da geladeira. Ela fica 24 horas ligada, só que muitas das vezes ela não fica 24 horas, ela tem um temporizador, então tem momentos que ela consome muito mais energia do que outros. Mas vamos trabalhar com 24 horas, porque nós não sabemos qual é esse momento, não somos nenhum técnico para saber isso. Vamos trabalhar que ela fica 24 horas por dia, então, multiplicado por 30, o consumo equivale a aproximadamente de 720 horas por mês. A lâmpada, tem vários tipos de lâmpadas, incandescente, fluorescente, de LED, e cada uma tem o seu consumo também, a sua potência em watts. Nesse caso aqui eu coloquei de 12 watts a 60 watts. A lâmpada tem mais de uma na casa, então se você acende todos os cômodos da casa, o consumo é bem maior. Aí você tem que pensar, que momento eu deixo essa lâmpada ligada? Eu coloquei aqui 5 horas, mas pensando no mês, então é 5 vezes 30, 150 horas mês. O ferro elétrico, ele consome bastante também. Então, o consumo dele é 1.000 watts a 1.500 watts. Mas aí, o ferro elétrico você não
usa ele todo dia. Pode ser que aconteça um caso de usar, não é? Mas, então, estamos trabalhando aqui com 3 horas por semana. Então, pensando no mês, será aproximadamente 12 horas por mês. Agora que você conhece a potência de cada aparelho, a professora colocou aí alguns dados e você pode pesquisar na sua casa. Tudo que você tem, todos os aparelhos. Será que aquela conta que chega no final do mês está de acordo com o aparelho e o consumo de cada um? Na sua opinião, qual deles consome mais energia durante o período de um mês? Olha, eu vou voltar lá. Então, eu coloquei esses exemplos. Para a professora, o que consome mais energia no período de um mês é a geladeira. Tudo bem? Porque ela fica 24 horas ligada no dia e no total de 720 horas. E aí eu pego qual é a potência dessa minha geladeira e faço a multiplicação. Mas como eu calculo isso, professora, para saber qual é a quantidade real? Então eu faço assim, gente. Considerando, aqui eu vou pegar o caso do chuveiro, tá bom? Para mostrar para vocês. Considerando a relação do quadro, porque o chuveiro, como vocês viram lá naquela tabelinha, era o que consome mais, que é 5.000 watts. Aqui eu vou colocar um chuveiro que depende de onde está a chaveta dele, né, marcando. Considerando nesse caso aqui a relação no quadro abaixo, para calcular o consumo mensal de um chuveiro elétrico de potência equivalente a 4.000 watts, por ser um mês de janeiro, uma família manteve a chave no modo verão, ou seja, um morninho. Sendo assim, a potência se manteve constante. Essa família é composta por 4 pessoas que utilizam o chuveiro cerca de umas 2 horas por dia. Então, meia hora cada pessoa, ou elas tomam 2 banhos de manhã e de noite, aí eu não sei. Sei que colocou aqui que é 2 horas por dia. Para calcular o consumo de energia mensal do chuveiro, é preciso utilizar a seguinte relação. Consumo, então vamos lá. Eu tenho aqui a potência em watts, que multiplica o tempo em horas. Qual é a minha potência em watts? Ah, a potência do meu chuveiro é 4.000 watts. No verão, 4.000 watts. Coloquei aqui. Potência vezes o tempo. E qual é o tempo? Meu tempo é 2 horas. Olha lá. 2 horas dia. Lembra que o dia a gente tem que trabalhar com 30 dias? Então, eu vou pensar em 30 dias, eu vou multiplicar por 2. Foi o que eu fiz aqui. 2 vezes 30. 2 vezes 30, 60 horas. Então, 2 horas em cada dia vai dar um total de 60 horas por mês. Eu multiplico pela potência, né, do meu chuveiro. Então, vai ficar 4.000 watts multiplicado por 60 horas, que vai dar 240.000 watts por hora. Watts hora, né? Que é uma multiplicação. Só que, na nossa conta aí, da ANEEL, ela vem marcando que é quilowatts hora, professora. Mas quilowatts, para você pensar, 1 watts, 1 quilowatts, gente, é igual a 1.000 watts. Tudo bem? A 1.000 watts. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso aqui por 1.000. Tudo bem? Ao dividir por 1.000, eu vou cortar os zeros. Cortei com de cima e de baixo. Então, a divisão. Cortei, cortei, cortei. Ficou 240 dividido por 1. 240 watts. Ah, professor, então eu sei que é 240 watts. E qual é o valor que você paga por watts, horas, na sua conta? Depende, né? Se tiver bandeira amarela, bandeira verde, bandeira vermelha, tem tudo isso em jogo, né? Então, você vai pegar o que? 240 quilowatts, você gasta por mês só
o chuveiro, certo? E aí você vai multiplicar pelo valor. Então, você vai multiplicar esse valor aqui pelo valor em real, encontrando assim quanto que você vai pagar por mês só do chuveiro, certo? Ah, professora, é R$1. Vamos colocar R$1 aqui. Então, 240 watts é R$1 cada watt-hora? Beleza, você vai multiplicar por 1. Então, só no chuveiro, se fosse R$1 cada quilowatt-hora, você ia pagar R$240. Olhem na conta de vocês. Pesquisem na internet, gente, qual é o tipo de potência. Olhem a marca do seu chuveiro. Pesquisem na internet. Ah, essa marca de chuveiro tal, eu deixo ele em qual posição. Então, o consumo dele é tanto. Quantas pessoas eu tenho na casa. Procurem tomar posse desse conhecimento para vocês até auxiliar os responsáveis para reduzir esse consumo, tá bom? E é isso. Agora faça as atividades que estão aí postadas.